programa É Saúde está começando. Você sabe o que é uma diretriz médica? Então, hoje você vai ficar sabendo no nosso programa com o Dr. Vanderlei Bernardo, que é coordenador das diretrizes da AMB, Associação Médica Brasileira. Ele vai falar um pouco para a gente o que são as diretrizes, para que elas servem, dentre outras informações. Então, vale a pena conferir. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Bom, nós estamos aqui com o Dr. Vanderlei Bernardo, que ele é coordenador do projeto de diretrizes da AMB, que é a Associação Médica Brasileira. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você? Tudo bem. Doutor, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que são as diretrizes médicas. O projeto de diretrizes é um projeto da Associação Médica Brasileira que elabora diretrizes com as sociedades de especialidades, são 56 sociedades. E essas diretrizes são sobre vários temas, e o objetivo é centrar esses temas na atenção ao paciente. Então, nós elaboramos textos baseados em evidências científicas que recomendam condutas em diagnóstico, em tratamento e prevenção para essas várias situações de doença, de situações clínicas que beneficiam as pessoas. Então, é uma maneira de nós homogeneizarmos a prática, de nós tornarmos a prática mais equilibrada, homogênea, mas com maior equidade, na tentativa de beneficiar a população brasileira. Então, elas são diretrizes nacionais para o país todo, sobre, então, vários temas e sobre tratamento, diagnóstico e prevenção. Então, tem diretriz sobre métodos de diagnóstico, como fazer diagnóstico de uma determinada doença, tem diretriz sobre como tratá-la, tem diretriz como preveni-la, por exemplo, prevenção do câncer de mama, tratamento da artrite reumatoide, diagnóstico, nós temos diretrizes de diagnóstico, por exemplo, a cápsula endoscópica para diagnóstico de doenças intestinais. Então, dependendo da situação clínica da doença, dentro das especialidades médicas, nós fazemos diretrizes regulando ou orientando ao médico para, na tomada de decisão, fazer o melhor pelo paciente. Então, é material de apoio à decisão médica. Então, para cada especialidade tem uma diretriz? Para cada especialidade tem várias diretrizes. Várias, porque depende da patologia, ou depende do exame clínico, tudo isso. Isso. Então, por exemplo, a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego tem 8 diretrizes. Então, são diretrizes que abordam temas diferentes dentro da mesma especialidade. Agora, as pessoas têm acesso a essas diretrizes ou só os médicos, a parte interna dos estabelecimentos? Não, essas diretrizes são livres, de livre acesso, no site da AMB, www.mb.org.br. E nesse site tem lá diretrizes, as pessoas podem olhar as diretrizes, podem baixar as diretrizes. Tem muitas pessoas que têm interesse em conhecer um pouco melhor o seu problema, como tratá-lo, como fazer o diagnóstico, como prevenir. Então, tem acesso livre a essas diretrizes. Elas têm procurado ser atualizadas, a gente está se esforçando para manter atualizadas. De atualização, hein? Mas não é fácil, nós temos em torno de 500 diretrizes dentro do site. Então, para atualizar 500 diretrizes com as sociedades, não é tão fácil assim, mesmo porque as sociedades elas trabalham de uma maneira bem voluntária e assim, junto de todas as outras tarefas que as pessoas têm,
E a gente tenta coordenar no sentido de manter um nível bom, ajudá-los, auxiliá-los. Então tem sido uma experiência boa, difícil, mas boa. Você acha que hoje nós estamos numa sociedade em que a sociedade está mais crítica, chega nos consultórios, o senhor como médico sabe muito bem o que é isso, mesmo como professor de faculdade que o senhor é. Você acha que as pessoas já chegam num consultório médico mais esclarecidos? Quem tem essa ideia de pegar uma diretriz ou pegar mesmo os problemas que tem, né, de alguma doença? As pessoas, quando chegam no consultório, elas têm um problema, geralmente, só. E elas conhecem muito profundamente sobre o seu assunto, com um detalhamento, às vezes, maior do que a gente tem tido. Então, com a internet, hoje, é uma realidade que o indivíduo o paciente vai ao consultório com um conhecimento muito mais profundo do que no passado. O que para o atendimento dele, para a atenção à saúde dele, é bárbaro, porque é fantástico, porque o paciente sai beneficiado com isso, auxilia o médico nos esclarecimentos, nas dúvidas, na tomada de decisão. Então, é o tipo de habilidade que hoje o paciente tem acesso e direito a ela, que o projeto de diretrizes está alinhado dentro dessa. Apesar da linguagem ser uma linguagem própria para o médico, ela é inteligível, ela é compreensível, dá para a pessoa ler e até compreender um pouco melhor o seu problema e com relação à diretriz em particular, né? Então é uma linguagem acessível, então, não é uma linguagem rebuscada. Não, porque senão nem o próprio médico usa, né? A diretriz ela tem que levar a informação, mas a ideia é que leve a informação de uma maneira mais limpa, mais objetiva, homogênea, e a recomendação ela costuma ser clara. Então a gente trabalha hoje com pergunta, um texto e a recomendação. Então a recomendação ela é bem objetiva e clara, dá para o paciente com facilidade entender o que está sendo proposto para ele. Não é igual bula de remédio ou um manual de alguma coisa que as pessoas não entendem. Então tem essa facilidade. Sim, mesmo porque a gente trabalha com coisas sólidas, né? Não com hipóteses, né? Não é uma diretriz defensiva. É uma diretriz informativa, uma diretriz que procura funcionar como um instrumento de auxílio para tomar uma decisão, para agir, né? E ela é centrada, a gente procura ao máximo centrá-la no paciente. Doar sangue é um ato de solidariedade que você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. O que está escrito dentro da diretriz? Só para as pessoas entenderem o que é o conteúdo da diretriz. Não, a diretriz fala muito de medicação. Justamente as recomendações são, quando nós falamos de forma de tratamento, de como tratar, nós estamos falando de drogas, de medicações, de procedimentos cirúrgicos, de métodos diagnósticos, quer dizer, tudo que é o dia a dia do paciente. Então, a diretriz ela tem uma pergunta, uma pergunta geralmente objetiva, um determinado tratamento para uma determinada situação clínica, e se aquele tratamento é recomendado, se aquele tratamento é bom, não é, se o paciente deve operar ou tratar clinicamente, se deve fazer fisioterapia, se deve receber medicamento, quanto tempo ele espera para esse medicamento agir, se ele não agir, qual é a opção terapêutica. Então, o tempo todo a gente está falando de procedimento cirúrgico, de droga, de fisioterapia, de medicina física e reabilitação. Por exemplo, uma sociedade chamada Medicina Física e Reabilitação fez 20 diretrizes agora, são praticamente todas de reabilitação. Então, são reabilitação de acidente vascular cerebral, reabilitação de pacientes que tiveram trauma de crânio,
enfim, são diretrizes práticas, mas tem um foco, né? Tem um foco que é uma situação clínica. Nós fazemos também diretrizes de avaliação de inovações. Então, drogas novas, medicamentos novos, procedimentos novos, principalmente, ou até aqueles que já estão em uso, nós costumamos avaliá-los do ponto de vista técnico e fazemos diretrizes de utilização dessas inovações. A gente chama isso de DUT, Diretriz de Utilização de Tecnologia. Então, também tem diretriz clínica, que é centrada em uma determinada doença, e diretriz de utilização de uma determinada tecnologia, que avalia só que a tecnologia em particular e a utilidade dela. Então, tecnologia a gente chama de maneira imprópria. A droga é uma tecnologia, isso é impróprio na minha opinião, mas então, se eu estou avaliando um medicamento, qual a utilidade dele em determinada situação clínica ou em situações clínicas, a gente chama isso de DUT. Agora, doutor, como o senhor estava falando sobre a medicação, então, você acha que as pessoas podem, uma pessoa dar uma receita para outra? O senhor, a pessoa lê a diretriz e fala assim, mas eu senti esse sintoma, não ficou legal. Aí outra pessoa fala assim, olha, mas eu tomei essa medicação. Sabe aquela coisa da receita, que você passa de um para outro? Isso pode interferir dentro da diretriz? Na verdade, porque a diretriz já vem a medicação, por isso que eu estou perguntando para o senhor. O próprio médico, às vezes, se ele não está preparado para interpretar e usar um texto, ele pode utilizá-lo de maneira imprópria. Então, por isso que a gente tem trabalhado também muito com educação médica. Nós fizemos aqui uma oficina de trabalho uma vez para a população. Fizemos, acho que vieram 5 ou 6 ONGs, de câncer e de áreas envolvidas com nutrição. Então, foi interessante, foi uma experiência boa. A gente não continua por falta de tempo. Mas assim, a interpretação da diretriz, a interpretação do tratamento, da terapêutica, ela sempre pode ser imprópria, né? E as pessoas devem entender que a diretriz não é uma receita. Essa pergunta não é uma receita. Não é uma receita. É isso que eu queria frisar. A diretriz é um instrumento para auxílio na decisão. Então, é algo que deve ser utilizado para refletir. É mais um elemento, não algo para ser obedecido de maneira absoluta e muito menos para ser usado como receita de bolo, porque não é receita de bolo. Primeiro que a individualidade sempre vai ser fundamental dentro do processo de atenção à saúde, sempre. Cada pessoa é uma pessoa. Infelizmente, a escola de entender isso, ela está ficando para trás, né? A escola da individualidade, ela é uma escola mais primitiva, vamos dizer assim, na medicina, inclusive na própria população. Hoje, a massificação e o carimbar a pessoa com uma doença, infelizmente, tem produzido muito dano. E a diretriz, ela não pode ser usada dessa forma também. Então, como você mesmo frisou, a questão cultural, ela é um problema para a utilização de diretrizes, porque dependendo da cultura, de quanto que as pessoas estão com a mente aberta, para refletir, para pensar, para ponderar e não ficar simplesmente consumindo um produto, né, e usar a diretriz como mais um produto a ser consumido, ela vai ser beneficiada com a diretriz. Isso tanto para quem toma a decisão, médico, profissional de saúde, como para o próprio paciente, né? É fundamental que ele entenda que é um instrumento só para agregar conhecimento, valor, na hora de tomar uma decisão. A diretriz ela é elaborada de uma maneira um pouquinho diferente, por exemplo, de um capítulo de um livro. Ela passa por um processo de uma questão clínica, de estruturar essa questão clínica de maneira organizada, depois uma busca na literatura, uma busca extensa, aí a seleção
crítica, quer dizer, uma seleção do que tem de melhor na literatura, para só depois se pensar em fazer uma versão preliminar. Essa versão preliminar vai ser discutida e a recomendação vai ser feita por várias pessoas. Então, uma diretriz baseada em evidência, ela é um material elaborado com muito cuidado e critério. Quanto tempo para ela chegar a ser uma diretriz? Normalmente de 4, 5 a 6 meses. É um tempinho até curto. Tem muito lugar no mundo que elabora diretrizes em 2 anos. Então nós temos uma carência de informação no país. Existem poucas bases com material nacional elaborado no Brasil e disponível para orientar o sistema de saúde. Dentro da Sociedade de Especialidades, a Abramet é uma delas. Okay? O nível das diretrizes da Abramet é alto, a qualidade é elevada. Isso porque tem pessoas dentro da Abramet, certo? Com essa visão, né? Porque é uma visão de saúde pública também. Sim, claro, porque entende que a diretriz vai trazer impacto quando ela é adotada. E ela tem maior facilidade de ser adotada quando, primeiro, ela é baseada em informação consistente. Segundo, as pessoas estão precisando dela. E terceiro, a sociedade ou a associação, ela tem penetração dentro do meio, podendo influenciá-la. É o exemplo do álcool, é o exemplo do cinto de segurança, é o exemplo dos dispositivos de segurança para criança, é o exemplo do benzodiazepínico, das drogas, da insulina na diabetes. Então são coisas que acabam indo para a lei, auxiliando a saúde ocupacional, a saúde pública, e salvam vidas. Quando a sociedade tem essa visão, né, quando a Associação Médica Brasileira tem essa visão, ela não questiona a existência de um projeto desse, nunca, porque é a única maneira de influenciar o sistema de saúde. E, infelizmente, o nosso sistema de saúde ele não está tão suscetível a isso, porque ele sempre enxerga a questão do dinheiro, do custo, na frente. Não o benefício. É porque ele não sabe lidar com as duas coisas. Ele não sabe lidar com o custo-benefício e por não saber lidar bem com isso, acaba gastando mais. Mais do que devia, porque investe em lugares que não tinha que investir nada, porque são condutas desnecessárias, inúteis. Então a diretriz também tem essa função, sabe? A diretriz tem a função de auxiliar na tomada de decisão, é um instrumento, mas ela tem a função também de falar, olha, o que é fundamental, o que é básico, o que é essencial, é isto aqui. O que passar disso é futilidade, é além do necessário. Então, se a gente, pelo menos, por isso que eu falo de equidade, né? Então, a função da diretriz também, num sistema de saúde que carece de equidade, ela garantir o básico para todo mundo. Nossa. E nós temos um sistema de saúde que tem esse tipo de proposta, okay? Que é garantir o fundamental a todos, né? O custo disso, aparentemente, é maior do que não fazer isso. Mas, do ponto de vista social, o benefício que isso traz à população extrapola a questão do custo, mesmo porque acaba economizando muito, porque as pessoas ficam menos aposentadas, ficam menos imobilizadas, se recuperam melhor, têm diagnóstico mais precoce, sofrem menos, o impacto social acaba sendo caro para o país. A prevenção seria muito melhor, né? Claro. Agora, o senhor estava falando sobre os casos de evidências que são feitos nas diretrizes. São casos do Brasil, não fora. São casos que foram feitos estudos no Brasil. Infelizmente, não. Mais de 90% da literatura que a gente usa é internacional. Nós não temos uma produção científica suficiente para garantir a elaboração de uma diretriz baseada em evidência.
de forma alguma. E existe e consegue assim chegar próximo aqui ao Brasil? É que a população, em tese, a população incluída nos estudos, ela é uma população semelhante, na maior parte dos aspectos, da população que a gente tem brasileira com aquela doença. Então, a gente parte do pressuposto que a população ela é semelhante do ponto de vista de doença, mas é óbvio que faltam outras coisas, faltam as questões culturais, faltam as questões genéticas, né, faltam as questões de ambiente, de estrutura. Então, tudo isso faz falta, principalmente na implementação da diretriz, né? A elaboração da diretriz ela não garante uma implementação boa. Entendi. Quer dizer, elaborar diretriz é uma coisa, implementar tem que levar em consideração todos esses aspectos e muitos outros. Mas isso é a agenda do sistema de saúde. Por isso que o sistema de saúde tem tanta dificuldade de entender o que é uma diretriz e de usá-la. Por quê? Porque ele não consegue enxergar as pessoas individualmente, geneticamente, culturalmente, no local onde elas estão, com a infraestrutura que elas têm disponível. E a diretriz ela entra nesse ambiente e ela tem que ser meio que adaptada ao indivíduo, né? Então, quando a gente está falando de pegar uma diretriz e adaptar ao indivíduo, o sistema de saúde trava, porque ele é engessado, não tem essa mente aberta, essa flexibilidade para lidar com isso da maneira que deveria ser utilizada, né? Mas isso também é uma questão de construir isso com educação. Então, fazendo diretrizes, obrigatoriamente, a gente acaba levando o sistema a considerar isso. Agora, qual foi a primeira diretriz que o senhor participou e que deu bastante repercussão, podemos dizer assim? Eu não lembro mais, porque... São muitas, né, doutor? Em 2000... fazem já 12, 13 anos, foi o primeiro volume que nós fizemos. Eu lembro, sim, do trabalho que deu para nós fazermos aquele primeiro volume. Foi bem artesanal, mas eu não lembro exatamente, porque nós, na verdade, nós não temos uma primeira diretriz, nós temos 40, sim, 40. Sim, as primeiras, mas uma que deu assim repercussão. Então, foi o primeiro volume nosso. Assim, eu não tenho... Eu assim, tenho um exemplo, não é que ele falar, mas eu tenho um exemplo bom dentro da Abramet, que essas diretrizes da Abramet, a gente acompanhou de perto a questão da utilização, da implementação delas. Então, se eu pudesse falar para você diretrizes que produziram impacto, eu diria que são essas daí, de álcool, de cinto de segurança, dispositivo de segurança, que são diretrizes que eu sei que foram para a prática, influenciaram a legislação e acabaram sendo úteis do ponto de vista público, né? Mas outras diretrizes, por exemplo, as diretrizes da oftalmologia, da reumatologia, da hematologia. Por exemplo, teve uma diretriz este ano, uma determinada droga saiu, o SUS tirou da Rename e nós fizemos uma diretriz de tecnologia e isso foi revertido. Ano passado, ano retrasado, também um procedimento que o SUS tinha tirado, na verdade, esse procedimento não só de dentro do SUS, mas havia uma proibição para uso nacional. Nós também temos uma diretriz e isso revertemos esse processo com a diretriz. Então, diretrizes que produzem impacto, nós temos várias, né? Não dá para nomear, né? Mas, em particular, essas três que eu citei da Abramet, elas são diretrizes que efetivamente eu sei que produziram um grande impacto clínico e público, né? Dr. Vanderlei, gostaria muito de te agradecer pelo programa. Obrigada pelas informações tão importantes sobre as diretrizes da AMB, a Associação Médica Brasileira. E eu deixo o meu convite para quando o senhor quiser novamente estar no meu programa. Obrigada. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito.
Essa corrente precisa de você. Seja um doador. Um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. O programa Saúde fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje o tema foi sobre diretrizes médicas. E para isso, como vocês viram, eu entrevistei o Dr. Vanderlei Bernardo, que é coordenador das diretrizes da AMB, Associação Médica Brasileira, que falou um pouco para a gente qual que é a importância das diretrizes, como é que a gente pode ter acesso a essas diretrizes, dentre outras informações, como vocês viram no nosso programa. E se você quiser mandar uma sugestão, fazer um elogio, uma crítica e sugerir uma pauta, o e-mail é maissaudetv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá!